Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentá-lo mais uma vez e agradecer-lhe a colaboração que está aqui a dar com a Comissão. E eu li atentamente o relatório e vou tentar cingir-me nas minhas perguntas ao relatório, porque, de facto, há muitas outras coisas que suscitam perplexidade e muitas que se passaram e em todas elas o papel do Banco de Portugal e da supervisão é importante. Mas eu fiz aqui um exercício com o relatório que foi tentar começar do princípio. E no relatório fui tentar perceber qual era a referência mais longínqua no tempo que existia. E eu gostava de começar as minhas perguntas por esta ordem cronológica, pelo facto mais antigo que encontrei no seu relatório ou no relatório da Comissão a que o senhor presidiu. E o primeiro facto que acontece tem a ver com a chamada exposição a partes relacionadas, que é como quem diz a exposição do Banco Espírito Santo a partes que com eles se relacionam, mas que não são de natureza financeira. O chamado Grupo GES, simplificando. E de facto, aquilo que mais me impressionou é que esta é a história de um desastre à espera de acontecer. Porque aquilo que encontro no relatório é que desde 2000, nós estamos a falar de um dado de há 21 anos, desde 2000, a exposição ao ramo não financeiro do GES estava sistematicamente acima dos limites dos grandes riscos. Aliás, desde 2002 a 2008 é expressamente dito que este excesso face ao limite dos grandes riscos, este excesso de exposição, esteve sempre a crescer, cresceu uma taxa média anual de 14%. Só para que se perceba a dimensão do que é que estamos a falar, em 2002, a exposição do BES a partes relacionadas era de 979 milhões. O limite prudencial era de 616 milhões. Em 2008, o crédito concedido pelo grupo Espírito Santo Financial Group à vertente não financeira do GES ultrapassava já os 2 mil milhões de euros, cerca do dobro do limite regulamentar, que era de 1.092 milhões. O que eu encontro é que sistematicamente o que se fazia era abater o que estava acima deste limite, era abatido a fundos próprios. E o que encontrei aqui no relatório é que, nas cronologias, que aliás são muito bem feitas, não as vou citar, mas são muito bem feitas, de 2000 a 2007, em relação a este tema, o que eu encontro é zero. E, portanto, a minha primeira pergunta é: o Banco de Portugal sabia isto desde 2000 até 2007? Não há rigorosamente nada sobre este assunto. É assim? Sr. Deputada, a sua questão leva-me a precisar um conceito. O limite dos grandes riscos é um limite de natureza prudencial. Não quer dizer que indique uma situação de insolvência ou de risco iminente. É um limite prudencial. Importante, sem dúvida nenhuma. A prática de subtrair o excesso aos fundos próprios, a Sra. Deputada de certeza que percebe a lógica, que é: se há um excesso de 20, se os fundos próprios, que correspondem a um rácio de solvabilidade de 8 ou 9%, são de 100, então vamos ao 100, tiramos os 20, que é o excesso, e isso obriga a entidade em causa ou a ir buscar mais capital, se não cumpre os limites de solvabilidade mínimos exigidos. E, portanto, é suposto que, forçando um aumento de capital, de certo modo, há uma compensação por risco adicional. Agora, essa prática é uma prática saudável? Não. Porque se existe um limite de grande risco, esse limite deve ser cumprido. Gostava também de lhe perguntar, porque é neste momento em que no relatório que diz que, de acordo com as audições que a Comissão fez,
havia a consciência de que o problema era estrutural, o problema da exposição sistemática demasiado alta às partes relacionadas, portanto, ao lado não financeiro do grupo. Eu gostava de saber quem eram os técnicos e quem era o administrador que acompanhava este assunto. Os técnicos de todo não sou capaz de lhe dizer. Quanto ao administrador que era vice-governador, há uma altura em que é o professor Duarte Neves. Antes do professor Duarte Neves era um outro vice-governador que infelizmente já não está entre nós, que era um doutor António Marta. Eu não sei exatamente, não lhe sei dizer exatamente quando é que o professor Duarte Neves iniciou funções, não lhe sei dizer. Foi em? Não lhe sei dizer. Muito bem. De 2000 a 2007 encontra-se muito pouca coisa. A partir de 2007, sobretudo a partir de 2008, começa-se a perceber, há consciência, tanto quanto percebo que isto é um problema estrutural, como é evidente que começa a perceber-se que é preciso fazer mais alguma coisa. Em 3 de outubro de 2008, portanto, estamos numa crise financeira, em 3 de outubro de 2008, o Banco de Portugal indicou ao Grupo Espírito Santo que devia deduzir os excessos aos limites de grandes riscos apenas até à ocorrência do montante que assegurasse a cobertura do requisito mínimo de capital de 8%. Esta medida implicou que uma parte do excesso correspondente a 126 milhões de euros não fosse deduzida a fundos próprios, para o qual o Banco de Portugal pediu um plano de regularização. A minha primeira pergunta é o que é que tinha acontecido se estes 126 milhões de euros tivessem sido deduzidos aos fundos próprios, qual teria sido a consequência para o Banco Espírito Santo em outubro de 2008? A consequência é simples. O grupo não cumpriria os rácios de solvabilidade mínimos e, portanto, isso era uma situação que, do ponto de vista prudencial, era uma situação complexa. Teria que ir buscar capital para completar o rácio. Era a situação que aconteceu algures em 2014, quando o banco foi resolvido, não era? Não me está a perguntar isso. Eu estava porque eu acho que há o não cumprimento dos rácios também... Não, de novo, Sr. Deputada, a Sra. Deputada sabe que o não cumprimento dos rácios não implica... Os rácios são prudenciais. E 2008 era profundamente diferente de 2014. A própria situação do país, da economia... era profundamente diferente. Eu acho que não podemos estabelecer uma comparação assim direta entre uma situação e outra. A partir deste momento, em 2008, em que isto aconteceu e em que, na realidade, o que aconteceu é que o Espírito Santo Financial Group deixou de cumprir os rácios prudenciais, porque era isso que teria acontecido se o Banco de Portugal não tivesse decidido que uma parte desta exposição não ia ser deduzida a fundos próprios e não lhe tivesse dado tempo para regularizar. E, portanto, a partir daqui começa a chamada regularização desta exposição excessiva a partes relacionadas, que é como quem diz, o Banco de Portugal começa a acompanhar aqui em 2008 como é que o BES vai reduzir a sua exposição ao GES. E aqui começa o verdadeiro jogo do gato e do rato, que se prolonga também até 2014, porque em 22 de 2 de 2010 há uma diminuição de exposição.
O Banco de Portugal vai perceber como é que a exposição diminui e percebe que foi colocada a dívida do GES junto do Banco Nacional de Angola, creio eu. Depois, em 15 de 3 de março de 2010, o Banco Espírito Santo escreve ao Banco de Portugal e pede um alargamento do prazo para reduzir esta exposição a partes relacionadas. E a resposta do Banco de Portugal surge mais de um ano depois, em 30 de maio de 2011, dizendo que não alarga o prazo, tanto quanto percebi. O que eu gostava de saber é se encontrou alguma explicação para este pedido de março de 2010 do Banco Espírito Santo só ter sido respondido mais de um ano depois, a 30 de maio de 2011. Que eu acho que me merece uma qualificação. A Comissão não teve nenhuma evidência de que tivesse havido uma decisão do grupo de colocar dívida junto ao Banco Nacional de Angola. O que se passou foi que o BESA tinha investimentos substanciais em dívida soberana angolana e, em determinada altura, em Angola isso tem muito que ver com também as oscilações do preço do petróleo. O Estado angolano vai tendo mais capacidade financeira ou menos capacidade financeira e, portanto, a Comissão entendeu esses investimentos, essas aplicações do Banco Nacional de Angola em dívida emitida pelo Grupo BES como um investimento normal. Entendeu. Agora, se foi ou se não foi, também não lhe posso estar a qualificar isso, mas não me recordo que isso tenha sido entendido pela Comissão como uma colocação por parte do grupo junto do Banco Nacional de Angola, até porque isso, pronto. Agora, Sr. Deputada, qual foi a questão que me colocou? Eu peço imensa desculpa. A questão que eu coloquei, vamos esquecer Angola por um instante, já lá voltaremos se tivermos tempo, mas não é isto, não era esta, o cerne da questão não é este. O cerne da questão é que em março de 2010 já está o Banco de Portugal a acompanhar esta exposição a partes relacionadas e o BES, ou o Espírito Santo Financial Group, pede um alargamento do prazo para regularizar a situação. Nós estamos aqui também no meio de uma crise financeira, portanto é fácil de perceber que não seria fácil ao GES encontrar outros investidores. Também se percebe. Quando o Banco de Portugal age, também é no momento em que é mais difícil às empresas encontrarem outros investidores. É preciso percebermos isso. E em março de 2010 é pedido este alargamento de prazo. O que eu pergunto é porque é que o Banco de Portugal só responde a este pedido em 30 de maio de 2011, mais de um ano depois? Não tenho resposta para essa pergunta. Sinceramente não tenho. É evidente que é uma demora anormal, dada a importância do que se tratava, mas não tenho resposta para isso. É no seguimento disto, aliás, o próprio Banco Espírito Santo diz na altura, como nunca mais disseram nada, achamos que estava implicitamente aprovado. O que não deixa, porque isto é um retrato de supervisão que é assustador. O que eu pergunto é, isto pode ter a ver com o facto de este ser o momento em que é pedido o auxílio financeiro à Troika e deste tipo de matérias ser acompanhado de forma mais próxima? Não tenho dúvida que isso que a Sra. Deputada refere, o contexto em que isso estava a verificar teve enorme importância. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora que isso justifique uma demora de um ano a uma resposta, seja qual for, isso é de natureza distinta, mas eu não consigo responder a isso. No seguimento disto, o que acontece é que aparece um fundo chamado Espírito Santo Liquidez e outro com outro nome que agora... o valor líquido deste fundo passou entre novembro de 2011 a fevereiro de 2012, passou de 98 milhões para 568 milhões. Depois há aquela colocação na parte seguradora do grupo, depois há uma colocação das unidades de participação nos próprios clientes do grupo, depois a CMVM
e a legislação torna mais difícil esta exposição toda do fundo ao Grupo GES, e o que acontece é a colocação de papel comercial diretamente junto dos clientes do Grupo Espírito Santo. O que eu gostava de entender é o seguinte: como é que é possível, quando tudo isto está a ser seguido, pelo menos já ativamente, desde 2008, 2010, como é que é possível que tenha havido, afinal, a colocação junto de clientes do Banco Espírito Santo e, aparentemente, a supervisão tenha dito ou que não era consigo ou que havia aqui uma estratégia, porque realmente, no fim mesmo do processo, quando aparece o ring fencing, há uma estratégia que é fraudulenta, mas com franqueza este é um padrão que se vê ao longo de 5 ou 6 anos. O que eu pergunto é como é que é possível que o Banco de Portugal não tenha alertado e tenha deixado que isto continuasse. Sr. Deputada, eu percebo a pergunta e a dúvida e até a perplexidade, mas eu não posso acrescentar nada àquilo que já disse. Sr. Presidente, eu pedia 1 minuto, mas eu preciso de me ausentar 1 minuto. É que eu nem vou à segunda ronda se me deixar fazer já isto. Peço desculpas, Sr. Presidente. Sr. Deputado Cecília Meirelles, quero-lhe fazer uma última pergunta muito rápida, nesta fase. Quero, e tem a ver com o patamar de consolidação, só para situar, porque o assunto é diferente, e que tem a ver com, no fundo, quem detinha o BES ou o Espírito Santo Financial Group. E há uma altura, em 2010, em que se chega à conclusão que exitem 40% das ações, que há clientes do BES que têm financiamento para adquirirem 17% das ações, clientes não identificados do Banco Privé Espírito Santo com mais 4%, fundos geridos também por entidades Espírito Santo mais 4%, acionistas não relacionados apenas 21% e acionistas que não se sabe quais são 14%. Como se percebe, isto é preocupante. O que eu lhe queria perguntar é porque é que, no seguimento de várias iterações que há com o Banco de Portugal sobre este tema e sobre a subida do patamar de consolidação que teria permitido perceber uma série de problemas, porque é que
há uma proposta de resposta à carta da Espírito Santo Financial Group de fevereiro de 2011. Porque é que essa carta só foi despachada a 28 de junho de 2013? Coisa que, aliás, já foi aqui falado. Mas eu gostava de perceber quais são as implicações na prática desta demora e o que é que isto significou. Sr. Deputada, de novo, eu percebo a dúvida, a pergunta. O problema do patamar de consolidação era uma questão crítica do ponto de vista da supervisão, que foi variando ao longo do tempo no que diz respeito ao Grupo Espírito Santo. Por exemplo, só como uma referência, até 97, a consolidação, a supervisão em base consolidada, era feita numa holding chamada Espírito Santo Finance, que era sediada em Lisboa. A partir daí, passou para a Espírito Santo Financial Group, para o Luxemburgo, o que criou todos os problemas que eu já referi, nomeadamente, em determinada altura, em 2011, há técnicos que vêm chamar a atenção para os problemas que colocava a supervisão o facto da mãe, da empresa-mãe, estar sediada fora do território nacional e, portanto, não lhe eram aplicados os dispositivos que decorriam do enquadramento jurídico e regulamentar português. Mais tarde, já agora, e isso é referido também no relatório, o perímetro de consolidação até desceu para o BES, a partir de 2014, face às insolvências das holdings que estavam por cima e também com o objetivo de poder haver um controle mais efetivo, uma vez que o BES estava sediado, portanto, em Lisboa, como se sabe. Agora, a razão porque é que há essas demoras na resposta a questões críticas não foi ao conhecimento da Comissão, e também não é meu, razões específicas. Quais foram as razões? Agora, que isso não devia ter acontecido, não devia. Que teve consequências negativas, teve consequências negativas. Agora, eu não lhe sei explicar as razões que estiveram na origem dessas demoras.